Olá, meus amigos, você é muito bem-vindo ao estudo da lição, a lição de número 5, que nos traz o tema Filhos da Promessa. Durante esse trimestre, estamos aprendendo um pouco sobre a aliança eterna de Deus. Já estudamos aqui um pouco sobre o conceito de aliança e sabemos que aliança ela vem da palavra berit, que significa acorrentar, amarrar. Deus ele se acorrentou, se amarrou ao ser humano por meio de uma aliança. E essa aliança sabemos que ela começou lá no Jardim do Éden. Deus fez sua primeira aliança com o casal Adão e Eva. Mas sabemos também que essa aliança ela foi rompida, essa aliança ela foi quebrada porque o casal pecou. E sabemos também que o pecado ele causa uma separação entre Deus e o homem. Mas Deus não desistiu do ser humano. Deus ele foi firmando a sua aliança com os descendentes de Adão até chegar em Noé. E aprendemos também que a aliança que Deus fez com Noé, ela passou para a sua geração até chegar a um homem que nós estudamos na semana passada, chamado de Abraão. E o tema da lição dessa semana, como eu já falei, filhos da promessa, em Gênesis capítulo 15 e o verso 1, Deus disse para Abraão: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo muito grande aqui na terra. Deus ele estava começando a firmar uma nova aliança com Abraão. E Deus prometeu algumas coisas para Abraão. E dentre as coisas que Deus prometeu para Abraão estava que a descendência de Abraão seria muito grande. A descendência de Abraão seria tão numerosa como as estrelas do céu. Deus disse para Abraão: não temas. Por quê? Porque Deus sabia que Abraão ele iria passar por momento de temor. O pecado ele trouxe medo ao ser humano. Lá no Jardim do Éden, a primeira reação de Adão e Eva quando pecaram foi se esconder de Deus. Deus foi atrás de Adão e Eva fugiram de Deus, se esconderam por entre as árvores. E Adão falou para Deus: eu ouvi a tua voz, mas eu tive medo e me escondi. A palavra não temas, ela se repete ao longo da Bíblia, por mais de 3.500 vezes. Por que Deus ele repetiu muito a palavra não temas? Porque Deus sabia que seus filhos um dia iriam ter medo. E por isso Deus disse para Abraão: não temas, Abraão, não temas porque eu sou contigo. Não temas porque o teu galardão será sobremodo muito grande aqui na terra. É interessante que Deus chamou um homem velho de 100 anos de idade para ser o descendente de uma grande multidão. E Deus chamou uma mulher idosa, estéril, sem poder ter filho, para ser a mãe de uma numerosa multidão de pessoas. E isso é impressionante, o chamado de Deus para Abraão e para Sara. E foi dessa forma que veio o filho da promessa, Isaac. E você já percebeu que o plano de salvação de Deus para com o homem viria da descendência do próprio homem, a começar por Adão. E em cada geração nascia um filho a que Deus chamou o filho da promessa. Quando Adão e Eva pecaram, o filho da promessa de Adão seria Sete. Depois veio Enos, neto de Adão. Depois veio Cainã, bisneto de Adão e Eva. Depois Malalel, depois Jared, depois Enoque, depois Matusalém, depois Lameque, Noé. E aí Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. O filho da promessa de Noé seria Sem, que deram origem aos semitas. Dos descendentes de Sem veio um homem chamado Naor, da qual foi pai de Terá, da qual foi pai de Abraão. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Mas Deus disse: Ismael não será o filho da promessa. Apesar de Deus dizer que a descendência de Ismael também seria muito grande e muito numerosa. E nós vimos que uma das maiores religiões do mundo hoje veio da descendência de Ismael,
o islamismo. Mas o filho da promessa teria que ser de Isaac. Isaac veio Jacó e Jacó teve 12 filhos. E o filho da promessa de Jacó, ele se deu com Judá. Não foi com José, não foi com Rubens, não foi com Simeão, não foi com Levi, né? Porque Levi ele fez parte da linhagem daqueles que estavam lá cuidando do tabernáculo de Deus, foram chamados para exercer a função de sacerdote e sumo sacerdote. Mas Deus escolheu os descendentes de Judá. E de Judá vieram a descendência, passando por grandes homens daquela época, como, por exemplo, Caleb, que veio de Judá, o rei Davi, que veio da descendência de Judá, Salomão e tantos outros homens poderosos. Veio mulheres também que não eram da linhagem de Judá, mas que se aproximaram do povo de Deus e casaram com pessoas que eram da linhagem de Judá, como, por exemplo, Raabe, Ruth, a Moabita e tantas outras. E da descendência de Judá chegou até ao nascimento de Jesus. Maria e José, que eram da descendência de Judá. Você já percebeu que o plano de Deus para resgatar a humanidade, para afirmar a aliança com o ser humano, ele constituiu de uma geração que começou desde Adão. Em cada geração tinha um que era chamado de o filho da promessa, até chegar em Maria e José. E aí veio o nascimento de Jesus. Jesus, o filho de Davi. Jesus, o leão da tribo de Judá. Jesus, o lírio do vale, a rosa de Saron e o desejado de todas as nações. O Salvador do mundo. E na semana que vem nós vamos aprofundar mais esse assunto que fala sobre a descendência de Abraão. Iremos falar um pouco mais sobre essa genealogia da qual fez Deus um pacto, uma aliança eterna para resgatar a humanidade. E na semana que vem a gente se encontra novamente. Um abraço, tchau!